diga amém. Amém. Aleluias. Salmo de número 32. O epígrafo diz assim: a felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. E diz assim no versículo 1: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas na angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Aleluias. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e de freio, para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Aleluia. Curve-se a cabeça, vamos fazer uma oração, e eu peço que você já comece a orar. Não espera por mim não, meu irmão. Comece a orar falando: Senhor, fala ao meu coração. Senhor, fala não apenas aquilo que eu gostaria de ouvir, mas sim aquilo que eu preciso ouvir. Aleluia. Jesus Cristo de Nazaré, Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo, nos reunimos, ó Deus, em Tua presença e te pedimos: permaneça entre nós, continue falando, ó Deus, aos nossos corações. Meu Pai, neste momento eu te entrego a igreja, a casa de oração, Nova Aliança, te pedindo que o Senhor, em graça e em misericórdia, possa nivelar o nosso entendimento com aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Jesus Cristo de Nazaré, que não haja impedimento de compreendermos as Tuas instruções. Senhor, em nome de Jesus, que através desta palavra, a palavra que é Tua, nesta manhã haja libertação, nesta manhã haja o quebrar de correntes, nesta manhã haja, ó Deus, o derrubar de muitas muralhas. Que em nome de Jesus o Teu nome, tão somente o Teu nome, seja glorificado, seja glorificado, seja glorificado. Que esta palavra, Jesus, seja gravada nos nossos corações, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito. Que onde quer que estejamos, ó Deus, esta palavra possa vivificar o nosso espírito, para a glória do Teu santo nome, não apenas hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, o salmo que nós acabamos de ler é um salmo que nós não perderíamos nem 10 minutos fazendo a exposição dele. Mas se faz muito necessário entender o contexto do qual ele foi escrito. O livro de Salmos, ele é um livro muito especial, muito peculiar. É um livro de muitas características. E uma das características do livro de Salmo é que ele não foi escrito apenas por um único autor. O livro de Salmos, ele foi escrito, alguns dos salmos, a maioria deles, pelo rei Davi, pelo seu filho Salomão. O livro de Salmos teve a contribuição de composições, por exemplo, dos filhos de Corá,
de Asaf, que foi um grande levita, registrado na palavra do Senhor nos tempos de Davi e também nos tempos de seu filho, o rei Salomão. Emã, que auxiliava Asaf na adoração do tabernáculo, Etã e diversos outros. E existem também alguns salmos que ainda hoje, por mais que os estudos tivessem avançado, ainda não possuem uma veracidade quanto à sua autoria. Por exemplo, o Salmo 91, muitos de nós conhecemos o Salmo 91, amém? Amém. Salmo 91 é um salmo que nós consideramos como um salmo de guerra, um salmo de batalha, um salmo de vitória, um salmo que vivifica as nossas energias, as nossas forças. Mas a verdade é que até hoje, ainda que os estudos tenham avançado, ainda não foi possível comprovar a veracidade da sua autoria. Algumas linhas teológicas apostam e sugerem que o autor do Salmo 91 tenha sido Davi. Algumas outras linhas teológicas sugerem que o compositor, o autor do Salmo 91 tenha sido Moisés, por conta do peso, por conta das características das palavras que constam no Salmo 91. Mas a verdade é que até hoje o Salmo 91 ainda não possui um autor declarado. Mas é claro que, independente do autor, é notório que quem escreveu tinha a presença do Espírito Santo. Aleluia! É notório perceber nas palavras que quem escreveu tinha intimidade com o Espírito Santo. É notório que quem escreveu tinha experiências vividas, experiências profundas no esconderijo do Altíssimo. Aleluia! Então, mesmo que até hoje o autor ainda não pudesse ter sido identificado, o cânon da época identificou sim benéfico termos esse salmo inserido nos saltérios, ou seja, no conjunto dos salmos para a edificação das nossas vidas. Já o Salmo 32, como o próprio epígrafo diz, esse salmo foi escrito pelo rei Davi. É um salmo que foi escrito paralelo junto com o Salmo 51. São salmos que Davi escreveu justamente para expressar o peso do seu pecado. Foram salmos que Davi escreveu justamente para expressar o peso das consequências dos seus erros. Foram salmos que Davi escreveu justamente para deixar registrados para nós aqui até os dias de hoje, que o pecado, o salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a devastação da nossa vida espiritual. Aleluia! Como eu falei antes, nós não temos como fazer uma exposição sem entendermos então o contexto. Davi escreveu o Salmo 32, assim como o Salmo 51, em um momento muito crítico de sua vida. Mas vamos voltar lá para o começo, não é verdade? Davi, ele foi inserido na Bíblia, Davi foi inserido na história através do livro de Samuel, 1 Samuel 16. A palavra do Senhor diz que Davi estava apacentando as ovelhas do pai, cuidando das ovelhas do pai, quando Deus levanta Samuel e diz: vai até a casa de Jessé, porque eu tenho rejeitado Saul e já escolhi um novo rei de Israel. Chegando até a casa de Jessé, Samuel então se depara com Eliabe, Abinadab, Samar e os demais irmãos de Davi. Só que no momento em que Samuel olha para Eliabe, Abinadab, Samar e os outros, Samuel pensa: estou diante do rei, do futuro rei de Israel. Daí então Deus chama a atenção de Samuel e diz: não te atente para a aparência nem para a estatura, porque eu, Senhor, não olho como o homem vê, eu olho o coração. Aleluia! Aleluia! Esse não é nenhum desses. Deus então incomoda Samuel e Samuel pergunta: haveria algum outro da casa? E eles se lembram de Davi. Eles se lembram que Davi estava ocupado cuidando das ovelhas do pai. Esse cenário é muito interessante, minha irmã Raquel, porque enquanto os irmãos estavam tentando se beneficiar com a unção, Davi estava cuidando das ovelhas do pai. E enquanto os irmãos estavam batendo cabeça, querendo mostrar a perfeição, Davi estava apacentando as ovelhas do pai. Aleluia! Enquanto o próprio pai, Jessé, estava tentando empurrar um de seus filhos, empurrar um dos seus herdeiros para o trono, sem
saber que seria Davi, Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Deus está falando, não se preocupe com o que tem acontecido dentro da casa. Mantenha o foco, cuide das coisas do pai. Aleluia! Cuide das coisas do pai. Eu sei, eu entendo que muitas das vezes, por amor à obra, é difícil nós desapegarmos do que acontece dentro da casa, mas Deus está falando, deixa que está tudo sob o meu controle, apenas faça aquilo que eu te chamei para fazer. Cuide das ovelhas do pai, apacente as ovelhas do pai. Aleluia! A palavra do Senhor diz que Jessé apresentou 7 filhos a Samuel, e nenhum deles foram aceitos, todos eles foram rejeitados por Deus. Davi, que era o 8º filho e último filho de Jessé, é que estava no campo. E eu tenho falado muito disso nos últimos tempos, mas eu preciso reforçar a questão da numerologia bíblica. E eu torno a repetir, a numerologia bíblica ela é uma vertente da teologia que nos auxilia a entendermos alguns significados do passado. Os números, eles não possuem poder algum, mas eles sim auxiliam na identificação, como é que eu vou dizer, para um entendimento maior do que aconteceu na época. Então vamos lá, a palavra do Senhor diz que dentro da casa haviam 7 filhos. Davi era o 8º que estava ausente. Haviam 7 filhos, como nós já bem sabemos. O número 7 ele aponta para a perfeição, aponta para algo que é pleno. Aleluia! Davi era o 8º filho. O número 8 representa a aliança. É Deus falando, ainda que seja apresentado algo perfeito, eu ainda continuo optando pela aliança. É pela aliança. Não importa se canta bem, não importa se prega bem, não importa se evangeliza bem, o que me importa é a aliança. É a aliança do Senhor. Foi apresentado Eliabe, Abinadab, Samar e todos os outros. E Deus diz, rejeita, 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 rejeita. Tem estrutura, tem corpo, tem experiência, mas eu fico com a aliança. Aleluias! E Deus está perguntando para nós, o que nós temos apresentado? Perfeição ou aliança? Perfeição ou aliança? Aleluia! Deus está questionando a mim e a vocês, a igreja, a casa de oração desta manhã. O que nós temos oferecido no altar? Perfeição ou aliança? Nós temos nos preocupado com a imagem ou com a aliança? Com a imagem ou com a intimidade com o Senhor? Glória a Deus! Aleluias! Davi então é chamado no campo. Davi chega diante do profeta. O profeta então unge Davi, aleluia, a rei de Israel. Davi no dia seguinte, ele levanta e vai reinar diante de todo o povo, amém? Amém. Não, amém. Davi levanta no dia seguinte com a unção e volta para o campo para cuidar das ovelhas do pai, para apacentar as ovelhas do pai. A partir do momento que Davi recebeu a unção, Davi ele passa para um novo ciclo. E que ciclo é esse? O ciclo da preparação. Davi, a partir do momento que ele foi ungido, ele passou agora para o momento da preparação, para que futuramente ele tivesse condições de se assentar ao trono e reinar com dignidade. Aleluia! A preparação é tudo na nossa vida, meus irmãos. É tudo. Entenda que certa vez Davi, na tentativa de convencer Saul a deixá-lo a pelejar contra Golias, ele chega para Saul e diz: meu rei, eu sei que eu sou capaz, Deus é comigo, eu já livrei as ovelhas do meu pai do leão, do urso, eu já lutei contra eles. Aqui Davi estava expressando a sua experiência, Davi estava expressando a sua capacidade. Diante de uma visão teológica, a gente acredita que Davi tenha tido essa experiência após a unção. Por quê? Porque o que sustenta a preparação e a capacitação é a unção. Se você não tiver unção, por mais que você tenha preparo, você não consegue reter o preparo, você não consegue manusear aquilo que você aprendeu. Então a unção ela retém sobre a sua vida. Mas ainda existem aqueles que invalidam a preparação.
valorizando demais a unção. E a unção, sim, deve ser valorizada, deve ser hipervalorizada, mas nós não podemos negligenciar o valor da preparação. Joey, o que você quer dizer com isso? Você vai entender em Ezequiel 47. Ezequiel 47, a palavra do Senhor diz que Deus leva Ezequiel em visão até uma casa, e nos pés dessa casa fluíam águas, torrentes. De repente, Ezequiel se depara de frente com um varão que tinha em suas mãos um cordel de medir. O varão então direciona Ezequiel até essas águas e começa a medir Ezequiel. Na primeira medição, as águas batiam no tornozelo. Daí então Ezequiel avança mais 1000 côvados. O varão mede de novo e as águas batiam nos joelhos. Ezequiel anda mais 1000 côvados adentro do rio, e daqui a pouco o varão mede, as águas estavam batendo no lombo. À medida que Ezequiel ia avançando, o varão ia medindo, até que chega um momento. Se você for ler lá em Ezequiel 47, você vai ver que são as próprias palavras de Ezequiel. Ezequiel diz: chegou um momento que só podia atravessar a nado, e eu não conseguia atravessar. Ezequiel aqui está assumindo: eu tinha intimidade com Deus, eu tinha unção, mas eu não tinha preparo, eu não sabia nadar. Por esse motivo, chega um momento do texto que o varão pega Ezequiel e leva de volta até a margem, e vira para Ezequiel e diz: viste isso? Era Deus falando: pela tua falta de preparo eu não te levei além, pela tua falta de preparo eu não te levei aonde você gostaria de chegar. Aleluia! Porque se eu insistisse e mandasse e colocasse você dentro da água, você iria se afogar. E talvez hoje a gente entenda o porquê de nós queremos chegar em determinados lugares e ainda não termos chegado. Por quê? Porque ainda não temos o devido preparo. E Deus sabe que se Deus te colocar lá, você vai morrer. Você vai morrer por falta de unção? Não! Por falta de preparo. Por falta de preparo. Quer pregar? Deus vai liberar a unção, mas vai estudar. Quer louvar? Deus vai liberar a unção, mas vai ensaiar. Quer ser um grande intercessor? Deus vai liberar a unção, mas vai se separar, vai se consagrar. Aleluia. Quer ser promovido no seu trabalho? Deus vai liberar as bênçãos sobre a sua vida, mas vai estudar, vai fazer uma faculdade, vai fazer um curso que melhore a sua capacitação. Deus está falando: a unção compete a mim, mas a preparação compete a você. Aleluias! Davi então, ele é preparado por Deus, vence Golias, como nós já bem sabemos, ganha a afeição de todos através da luta de Golias. Davi então ele é reconhecido não apenas no meio da sua família, mas no meio de todo o exército de Israel e no meio de toda a sociedade, de uma maneira geral. Entenda que quem promoveu Davi foi Deus através de Golias. Isso é muito clichê, mas eu não posso deixar isso passar. Muitas das vezes nós nos deparamos com problemas, nós nos deparamos com doenças, nós nos deparamos com a demissão, nós nos deparamos com inúmeros problemas que nós pensamos: eu não vou conseguir avançar, eu não vou conseguir dar um bom testemunho. Mas Deus está falando: mantenha-se de pé, porque é através deste problema que eu serei reconhecido na sua vida. Aleluias! E não há nada melhor na vida de um cristão do que o próprio Senhor dar testemunho de nós. E eu lembro de quando Jesus foi batizado nas águas. Jesus vem ao encontro de João. João mesmo diz: quem sou eu para te batizar? Eu não sou nem digno de atar as suas sandálias. E Jesus diz: é necessário, é um protocolo, mas é necessário. E eu vim não para anular a lei, mas para cumpri-la. Então batiza. No momento em que João então batiza Jesus, que Jesus emerge das águas, aleluia, os céus se abrem, o Espírito Santo vem sobre Jesus no formato de uma pomba, e todos que estavam presentes ouvem a voz de Deus dizendo: eis aí o meu filho em quem me comprazo, eis aí o meu filho em que me agrado. Aleluia. Aqui era o próprio Pai, era o próprio Deus dando testemunha de seu filho. E o testemunho que Deus tem dado de você, qual tem sido? Testemunho de vitória? Testemunho de perseverança?
Testemunho de avanço ou testemunho de desespero? Testemunho de medo, testemunho de insegurança, testemunho de vergonha, testemunho de pecado? Que tipo de testemunho Deus tem dado de nós? Que tipo de testemunho Deus tem dado sobre a vida do Joe, sobre a vida da igreja? Que tipo de testemunho Deus tem tido sobre as nossas vidas? Davi, então, ele passa a ser reconhecido diante de todas as nações. Deus dá uma unção tão sobrenatural sobre Davi, que todas as guerras às quais Davi estava de frente, Davi era vencedor. Daí então Davi passa a ser perseguido por Saul. Saul tenta matá-lo diversas vezes, mas não consegue, porque a mão do Senhor sempre o livrou. Veio então a morte de Saul, depois um outro rei, que é o filho de Saul, que foi Esbocete, que reinou durante um pequeno período, até que Davi então chega ao reino. Davi estava no auge de seu reconhecimento. Davi estava no auge, todos temiam a Davi. Não tinha nenhum como Davi. Tudo aquilo que Davi colocava a mão, Deus fazia prosperar. Todas aquelas guerras que Davi ia, Davi voltava vitorioso. Davi era grande. Deus fez Davi grande. Só que por mais que Davi fosse valorizado por Deus, Davi caiu. Davi permitiu que, por um momento, tudo aquilo que Deus tinha feito e ainda estava fazendo pela vida dele, não valesse a pena. Certa vez, todos os reis estavam indo para a guerra, porque nessa época havia um período de guerra. Então os reis, eles iam para o campo de batalha com o seu exército. Certa vez Davi não foi. Davi simplesmente mandou o seu comandante, o seu fiel escudeiro Joabe, para justamente liderar os soldados, e ele ficou em casa. Daí então, certa tarde, ele vai até o palácio, andar ali sobre o terraço, e ele avista uma mulher linda, uma mulher sensual, uma mulher que lhe encheu os olhos. E ele pergunta para alguém que a Bíblia não menciona: quem é aquela mulher? E esse alguém responde: aquela é Betseba, esposa de Urias, que está na guerra. Davi então manda chamá-la, e quando ela vem, Davi então se utiliza de seu poder para tê-la na cama, ou seja, para pecar, para se corromper. Davi aqui já estava corrompendo 2 dos mandamentos. Se nós formos ler em Êxodo 20, nós vamos averiguar a relação dos 10 mandamentos, e um deles diz: não cobiçará a mulher do teu próximo. Davi já estava corrompendo esse mandamento. Não adulterará. Davi já estava corrompendo este mandamento. Certa vez então, a Betseba manda uma mensagem para ele e diz: Davi, eu estou grávida, e agora? Davi, por se sentir inteligente, ele pensa: não tem problema, fique tranquila, eu vou chamar Urias novamente da guerra, ele vai se deitar com você e vai ficar tudo bem. Ou seja, Davi aqui estava tentando acobertar o seu erro. Davi aqui estava tentando colocar o seu erro embaixo do tapete. Davi aqui estava tentando mascarar o seu erro. Eu acho que Davi aqui esqueceu o que aconteceu com Moisés em Êxodo, quando Moisés mata, sem querer, mas matou sim, um egípcio e enterrou. Mas tempos depois, o tempo revelou. O tempo o quê? O tempo o quê? Revelou. Não há nada que fique oculto aos olhos de Deus. Mas cedo ou mais tarde, tudo que está sendo feito às escondidas, Deus vai revelar. E eu não estou dizendo do que eu já ouvi, eu estou dizendo do que eu já vivi. Muitos erros da minha vida eu escondia, muitos erros da minha vida eu encobria, mas teve um momento que Deus veio e trouxe à tona. E isso nos deixa com um sentimento carnal, físico, arruinado, porque nós somos expostos de tal forma que nós sequer imaginávamos. E Deus expõe. Quando Deus tem uma obra nas nossas vidas, quando Deus tem uma obra, um ministério para entregar em nossas mãos, Deus, Ele nos expõe para que nós possamos nos consertar, para que nós estejamos da maneira, na posição adequada, para que Ele nos use. É uma opção. Deus te dá, ou você se expõe ou eu te exponho. Qual vai ser? Davi optou em esconder.
Davi optou em mascarar. Ele chama Urias da guerra, na intenção de que Urias então se deite com Betseba. Só que Urias, vindo da guerra para o palácio, Urias não vai para casa, Urias fica no palácio. No dia seguinte, Davi fala: por que você não foi para sua esposa? Você não está com saudade da sua esposa? Você não quer ter um momento, um romance? Você não quer namorar com a sua esposa? E Urias diz: Senhor, os meus amigos, os meus companheiros, o exército está na frente de guerra. Como eu poderia me deitar com a minha esposa, me ter um momento de paz, sabendo que os meus irmãos estão correndo risco de vida? Davi então decide embebedá-lo. Davi embebeda ele, induzindo ele para que ele pudesse dormir e ir para casa, para que tudo continuasse mascarado. Mas ainda assim Urias se manteve no palácio, e isso irritou completamente Davi. E Davi escreveu uma carta, um pedido de morte, e mandou para Joabe pelas mãos de próprio Urias. Aqui Davi estava corrompendo mais um mandamento: não matarás. Foi ele que matou diretamente? Não, mas foi pela ordem dele. Ele manda uma carta para Joabe pelas mãos do próprio Urias, e quando Joabe abre essa carta, está escrito: coloque Urias na linha de frente, e no momento em que os flecheiros atirarem, recuem com o exército para que ele morra. E assim aconteceu. Para que nós possamos ver que aquele homem que era bem sucedido, aquele homem que vivia no sucesso, aquele homem que era reconhecido entre as nações, aquele homem que Deus abençoou a ponto de tudo que ele tocar se multiplicar, se favorecer, aquele homem que era agraciado por Deus, aquele homem que tinha o seu ministério, a sua vida com Deus reconhecido como exemplo, por um momento, pela concupiscência dos olhos, se permitiu cair. E daí foi do 100 a 0, dos céus ao inferno. Davi então manda trazer Betseba e fica tudo elas por elas, ninguém está sabendo de nada. A criança então nasce, e a gente, no momento que a gente vê que a criança nasceu, subentende-se que passaram o quê? Cerca de, no mínimo, 9 meses. 9 meses Davi escondendo um erro, 9 meses Davi acobertando um erro, 9 meses Davi mascarando um erro. Eu não sei há quanto tempo nós estamos mascarando os nossos erros, mas eu preciso te falar: Deus está enviando Natan à nossa direção. Deus está enviando um profeta para revelar, aleluia, as nossas limitações. Quem é Natan? Natan é um profeta que Deus levantou para se dirigir até Davi e lembrá-lo do seu erro. Natan chega para Davi e diz: Senhor, eu tenho um caso para ser julgado. E Davi diz: ok, compartilhe comigo, que caso é esse? Natan diz: havia 2 homens, um muito rico, com muitas posses, e havia um outro que era pobre, ele só tinha uma única cabrita. Certa vez o rico recebeu uma grande visita, uma visita ilustre, e quis oferecer um banquete. Só que ao invés de ele pegar das suas, ele pegou a do homem que só tinha uma. Daí então Davi, furioso, levanta e diz: esse homem merece a morte, esse homem deverá pagar 4 vezes mais o que ele ofendeu, o que ele prejudicou a esse homem. Daí então Natan diz: este homem é você. Aqui era Deus expondo o pecado de Davi. Deus esperou 9 meses para que Davi tivesse a hombridade de assumir o seu erro. E uma vez que Davi não tivesse feito pela obra que Deus ainda tinha na vida de Davi, Davi foi lá e expôs o seu erro. E eu lembro também o que aconteceu em Josué 7, quando nós também tivemos o pecado de Acã. Acã fazia parte do exército de Josué, e eles invadem uma determinada região a mando de Deus, e Deus diz: vocês não ficarão com nenhum despojo, vocês vão destruir tudo. Mas chegando lá, Acã resolve pegar um pouco para ele às escondidas, ninguém fica sabendo, ninguém, mas não há nada que fique oculto aos olhos de Deus. Aleluia! As coisas começam a dar errado, e Josué não sabe por quê. As guerras começam a ser perdidas, e Josué não sabe por quê. E Josué vai orar e fala: Senhor, nós temos nos dedicado
ficado. Senhor, nós temos nos empenhado, o que está acontecendo? E o Senhor vai revelar: tem pecado no meio do arraial, tem pecado no meio dos soldados, tem coisa errada sendo feita embaixo das cobertas, e eu preciso revelar. E Josué se coloca à posição e Deus revela, e as coisas vão tomando devido direcionamento, até que chega então em Acã, que confessa o seu pecado. Em 1 Samuel 15 nós também vemos o próprio rei Saul pecando, escondendo o seu erro, e Deus de igual modo revelando. E como isso aconteceu? Deus lembra dos Moabitas e manda que Saul invada a terra de Moabe, se não me engano, perdão a falha da memória, para que eles pudessem tomar tudo, matar todos, os reis, os soldados, as mulheres, as crianças, tudo. Chegando lá, Saul então olha para as cabras que eram boas, que eram gordas, e separa as cabras, separa parte do ouro, e eles ainda retêm a vida do próprio rei. Só que aí, em um outro lugar, Deus revela para Samuel, dizendo: Samuel, levanta, Saul me desobedeceu. Porque quando nós estamos ligados com Deus, Deus revela, Deus sinaliza, Deus mostra. Deus falou: Samuel, você está distante dele, mas eu sou um Deus onipresente, eu estou em todos os lugares, não há nada que fique oculto aos meus olhos. Levanta e vá atrás de Saul, porque eu já vi que ele se corrompeu. Chegando lá, Samuel então contesta a Saul, e Saul diz: não, está tudo ok, quando de repente as ovelhas começam a soar. E Samuel diz: mas que barulho de ovelhas são esses? Aqui era Samuel dizendo: eu estou ouvindo o teu erro. Aqui era Samuel dizendo: eu estou ouvindo o teu pecado. E que nessa manhã, em nome de Jesus, nós não tenhamos pecados para soar aos ouvidos do profeta. Não, que nós estejamos consertados, alinhados, de acordo com a vontade de Deus. Samuel então manda que eles coloquem fogo em tudo aquilo, e Saul ainda confessa que trouxe, que poupou a vida do rei Agabe. E Samuel diz: então traz então Agag então para mim. Quando eles trazem Agag, Samuel então com uma espada arranca a cabeça de Agag e finaliza o trabalho qual Saul tinha sido ordenado para fazer. Deus está falando: se você não fizer aquilo que eu mandei você fazer, eu vou levantar outro para fazer. Aleluia! Ou você obedece e segue as minhas instruções, ou eu vou levantar outro para fazer. Aleluia! Davi então confessa o seu pecado, e Natan diz: ainda que você tenha confessado o seu pecado, eu sinto muito, mas o seu filho vai morrer. E para nós, talvez possa ser um pouco cruel, mas poxa, Davi não confessou, Davi não se arrependeu, Davi não foi verdadeiro. Foi, mas a própria palavra do Senhor diz que nós colhemos aquilo que nós plantamos. O perdão foi liberado pelos céus, mas aqui na linha horizontal, na terra, Davi precisava colher o que ele plantou. Então a gente não pode confundir o perdão de Deus com a eliminação das consequências. Não, o perdão será verdadeiro, o perdão será genuíno, mas as consequências, os frutos daquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Aleluia! E daí então chega o momento que Davi se senta e escreve o Salmo 32. Como eu mencionei, o Salmo 32, a exposição não leva nem 10 minutos. Eu só fiz essa retrospectiva para que você conseguisse ver, analisar que Davi foi aquele que não era nada, passou a ser tudo praticamente, mas por um erro voltou a ser nada diante dos olhos do Senhor. Ele continuava sendo rei diante dos olhos dos homens, ele continuava com a sua postura diante dos olhos dos homens, mas diante dos olhos de Deus, Davi estava reprovado. Davi então escreve o Salmo 32. O Salmo 32 ele é dividido em 5 sessões. A primeira sessão, se você puder, abra a sua Bíblia, acompanhe comigo. A primeira sessão está concentrada nos 2 primeiros versículos, que diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade
e em cujo espírito não há engano. Bem-aventurado representa a plenitude, representa o ápice da felicidade. Davi aqui já tinha encontrado perdão aos pés do Senhor. Davi estava pleno. Davi sabia que naquele momento ele estava sendo reconectado com o seu Deus. Então Davi ali estava transbordando uma alegria que em palavras não era possível de se descrever. Davi tinha saído da morte praticamente espiritual e voltado à vida. E ele começa dizendo: bem-aventurado, feliz, pleno é aquele cuja transgressão é perdoada e o pecado é coberto. Esse coberto não é escondido. Esse coberto aqui, ele traz a intenção de justificado. Ou seja, bem-aventurado o homem cujo pecado é justificado diante de Deus. E nós sabemos que a justificação vem através de Jesus. Aleluia! O próprio Paulo fala em Romanos 4 sobre a justificação pela fé. Ele menciona exatamente as palavras de Davi. A justificação vem pela fé, mediante o Filho, o Cordeiro Santo, Jesus Cristo de Nazaré. Quando Davi diz: aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, Davi aqui está expressando as diversas classificações de pecado. Aqui é Davi dizendo: não existe pecado que não seja perdoado por Deus. Não existe pecado. Se você roubou e você se arrepende de coração e deixa, Deus vai te perdoar. Se você adulterou e você se arrepende de coração e deixa, Deus vai te perdoar. Se você matou como Davi, se arrependeu e deixou, Deus vai te perdoar. Aleluia! Lamentações 3:22, a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e é justamente por conta delas que nós não somos consumidos. Deus está falando: conte com a minha misericórdia, mas se arrependa. Se arrependa, entenda o quão necessário é o seu arrependimento. Aleluia! Daí então nós passamos para a segunda sessão. A segunda sessão é do versículo 3 e 4, onde Davi expõe o peso do seu pecado. Talvez agora, lendo essas palavras, você entenda, dentro do contexto que eu compartilhei com vocês, exatamente o momento o qual Davi esteja se referindo. E ele diz assim: quando eu guardei silêncio, se referindo ao pecado, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Aqui Davi está falando: quando eu ocultei o meu pecado, eu não tive paz. Eu sorria diante da sociedade, mas o meu interior estava sendo sufocado pelo peso do pecado. Davi está dizendo: quando eu guardei, quando eu acobertei, quando eu mascarei, os meus ossos, eles envelheceram. Aqui Jesus está dizendo: eu passei por uma tremenda tormenta. Era de dia, era de noite, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia vir para a igreja para louvar, porque eu sabia que algo estava na minha mente, me acusando, me apontando, mostrando o meu erro, mostrando o meu pecado. Eu dormia e acordava tendo pesadelos. Eu passava durante o dia, meu celular tocava, eu achei que já era a exposição do meu pecado. Davi não tinha paz. Davi não tinha paz, e ele expressa exatamente essa falta de paz através do envelhecer dos seus ossos. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Aqui Davi está expressando exatamente a justiça de Deus. Quando Deus manifesta a sua justiça, tudo aquilo que é bênção passa a se tornar um peso diante das nossas vidas, e a gente passa a sentir o peso das mãos de Deus. Aquela mão que outrora nos levantava passa a pesar sobre a nossa vida por conta do pecado. Aleluia! A terceira sessão são os versículos 5 e 7, e diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu coração. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão.
Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas na angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Quando Davi diz confessei, ele está justamente relatando o momento a qual o profeta Natan chega diante dele, e Davi vê, não tem mais para onde eu correr, eu vou ter que confessar. E Davi confessa. Davi justamente expõe o seu pecado. Quando Davi diz no versículo 6, há tempo de poder achar, ou seja, por isso todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar. Aqui Davi estava praticamente, sem querer, querendo, como já dizia Chaves, já fazendo menção a Tiago 5,16, que diz assim: portanto, confesse os seus pecados, meus irmãos, Isaías 55,6, me desculpe, que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deus está falando, a oportunidade ainda está de pé. A oportunidade para confessar, para deixar, para a regeneração ainda está de pé. Só depende de você. Mas haverão dias que muitos gostarão de ter a oportunidade de confessar, mas não poderão. Então o relógio está rodando, o relógio está prestes a bater as 12 badaladas. E se nós não aproveitarmos a oportunidade que está sendo dada para nós hoje, no dia de hoje, aleluia, amanhã poderá ser muito tarde. Deus está falando, buscai enquanto se pode achar. No versículo 7 ele diz assim: tu és o lugar em que me escondo. E isso já leva a gente diretamente para Salmo 91, quando o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por esse motivo que eu falei que uma linha teológica associa que Davi tenha sido o compositor do Salmo 91, por conta exatamente da similaridade, né? A quarta seção, ela está registrada no versículo 8 e 9, onde Deus, o próprio Deus, então, passa as instruções para Davi, dizendo assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como um cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Deus aqui está dizendo: a partir de agora, caminha sobre o meu direcionamento. A partir de agora, eu tenho que ser o norte da sua vida. Você pecou até agora, você errou até agora, porque você confiou em suas próprias forças. Mas volta para o realinhamento que eu estou te propondo. E Deus diz: não seja como a mula, como o cavalo, ou seja, como animais irracionais. Não, tenha razão, e a razão nós vamos passar a ter através da palavra. Não é através do que o Joey diz, é através da palavra. A própria palavra do Senhor diz, era o próprio Deus dizendo para Davi: não sejais como um cavalo, nem como a mula, que precisam de cabresto, que precisam de freio. Deus está falando: eu quero te dar liberdade, mas uma liberdade racional. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Deus está falando: eu não te criei, eu não te salvei para te prender. Eu quero que você seja livre, mas livre dentro da minha vontade. Aleluia. E a quinta e última sessão, nós vemos o versículo 10 e o versículo 11. Aí já são os conselhos de Davi para nós, para a igreja do Senhor. E Davi diz assim: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Aleluia. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos juntos, cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Aleluia. Davi está dizendo: meus irmãos, mantenham-se em retidão. No momento em que nós estivermos em retidão alinhado, a misericórdia do Senhor nos cercará de dia e de noite. De dia e de noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz: aquele que confessa, deixa, alcançará a misericórdia. O louvor já pode se preparar. Aquele que confessa, deixa, alcançará misericórdia.
Aquele que confessa aí, meus irmãos, vamos acordar. Aquele que confessa aí e deixa. Aquele que confessa aí, vamos repetir mais uma vez, meus irmãos. Aquele que confessa aí, deixa. Aquele que confessa aí, deixa. Deus está falando, não basta apenas confessar, tem que deixar, para que a misericórdia execute a ação sobre as nossas vidas. Nós não precisamos apenas confessar, nós precisamos deixar, nós precisamos abrir mão. E eu vou confessar para quem? Primeiramente, confessar para Deus. Confesse os seus pecados para Deus. Fala: Senhor, eu tenho pecado aqui, eu tenho pecado ali, eu não tenho conseguido me manter, tenho sido mais forte do que eu, mas confessa. Segunda pessoa, confesse para uma pessoa de confiança, não qualquer pessoa. Quando eu falo uma pessoa de confiança, no cunho eclesiástico. Senta, conversa. Nós temos aqui os nossos telefones que a gente sempre coloca dos pastores, dos diáconos auxiliares, para que vocês possam buscar uma ajuda. Está difícil, eu sei que às vezes é difícil, mas quando a gente divide, se torna um pouco melhor. A gente também não pode dividir com qualquer pessoa, porque muitos querem nos ajudar, mas infelizmente não tem maturidade, não tem experiência e não tem a palavra para poder se basear para ajudar as nossas vidas. Terceiro, confessar para aquele que você errou, para aquele que você prejudicou. É importante nós confessarmos. Se a pessoa vai perdoar ou não, aí é ela com Deus. Mas o importante é que nós estejamos alinhados com aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E o que Deus tem para as nossas vidas nessa manhã não é nem prata e nem ouro. É arrependimento e realinhamento daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.